Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu tô gravando esse vídeo para vocês para falar sobre a minha Bíblia de oração. Eu tô montando a minha Bíblia de oração. Mas hoje eu queria mostrar para vocês que eu estou transformando essa Bíblia aqui na minha Bíblia de oração. Pelo texto que ela tem, que ela usa o texto ARA, e eu gosto muito disso nela, por ela ser bem portátil e também porque ela tem uma letra grande, boa, e ela traz também temas de oração, então vai ficar tudo junto na mesma Bíblia. E eu tenho também aqui do meu lado uma outra Bíblia, que é a Bíblia Mulher que Estás Livre, de T.D. Jakes. Olha essa Bíblia aqui, que eu já mostrei para vocês no canal. Eu vou tentar achar o link do vídeo, mas se caso não tiver, em outro momento eu mostro para vocês de novo. Essa Bíblia aqui, ela tem temas de devocional, tudo voltado para o público feminino. Só que ela não é focada na oração. Só que ela traz alguns destaques aqui, ó, Guia da Mulher Virtuosa para leitura da Bíblia. E ela traz alguns temas aqui que ela cita versículos, por exemplo, liberta da depressão. Aí eu fui procurar, esses versículos aqui são temas de oração para você ser liberta da depressão, ou liberto, né? Tanto no feminino quanto no masculino. Só que eles estão aqui já determinando que você já está liberto. Mas aí no caso aqui seria o tema de libertação para a depressão, orar em prol disso. E tem vários temas aqui nesse tópico, tem aqui e aqui do outro lado. Deixa eu ver aqui, 25 menos esse daqui, são 21 temas que tem aqui. Aí eu estou pesquisando na própria Bíblia, eu estou olhando na Bíblia e estou vendo aquilo que se encaixa em tema de oração, eu estou marcando. Eu estou usando minha fita washi tape, uma fita simples, veio numa caixinha. Veio numa caixinha que veio vários coloridinhos, eu comprei numa papelaria física mesmo. E essa aqui eu quase não estava usando por causa da cor, mas pro que eu preciso eu acho que vai ficar boa. E estou recortando, estou colocando. Eu tentei usar a marca-texto na minha Bíblia, eu até uso essas duas cores aqui, ó, vai bem nela, só que eu já estou usando para outra coisa. Então eu tentei usar outras cores, que eu tenho outras cores, só que essa Bíblia aqui ela tem a folha um pouco delicada e acaba fazendo muita sombra, então eu preferi não fazer. Então eu estou marcando de lapiseira mesmo. Essa daqui é uma ponta 07, mas você pode marcar com a lapiseira que você tiver em casa, até mesmo de lápis. Ó, vou mostrar para vocês como eu estou fazendo. Ó, a Bíblia ela é assim no início. Ó, eu já fiz um acréscimo, coloquei a foto dos meus filhos aqui, porque eu vou estar orando por eles. Que essa Bíblia ela tem essas páginas aqui, eu achei interessante. Depois, nesse aqui, eu vou colocar a foto minha e do meu esposo. E esse daqui eu coloquei a foto dos meus filhos. E vou ter desse jeito. E vou lá para onde eu já marquei. Ó, eu coloquei a marcação nos lugares, não dá pra ver quase pelo vídeo, mas nitidamente, pessoalmente dá pra ver. Porque eu queria que ficasse de forma delicada, porque eu não queria colocar um monte de, vamos dizer, tipo isso daqui, que é marcação de Bíblia, de livro da Bíblia, eu não queria que ficasse grosseiro desse jeito. Aí eu coloquei, ó, bem delicadinho, ó. Se eu virar a Bíblia de lado, eu consigo ver que tem alguma coisa aqui. Aí eu abro, tem a marcação e o versículo está marcado aqui. Só que as duas primeiras eu coloquei, eu passei o marca-texto, deixa eu ver, a cor tá lá pra cima, mas foi dessa marca aqui. Mas é uma cor bem clarinha. Mesmo que eu passei e ficou clarinho, eu preferi usar sem, porque fica uma certa sombra. Aí eu pensei, se caso tiver um versículo do lado de cá, eu posso me confundir. Então eu mudei o método, mas o primeiro e o segundo eu fiz desse jeito. Aí eu estou circulando o versículo com lapiseira e passei marca-texto nesse aqui e deixei marcado, que eu sei que esses 3 versículos aqui são tema de oração. Eu não vou deixar um título, tipo oração para ser liberta da depressão, porque você lendo o versículo, você já entende que trata disso. Por exemplo, eu vou ler aqui, ó, em Salmos 34, versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Tá vendo? A gente entende já do que se trata. Todo o Salmo 34, ele te remete a isso, mas eles destacaram 3 versículos, aí eu deixei desse jeito. Ó, deixa eu ver outro que eu também usei um marca-texto. Acho que foi em Isaías. Foi em Isaías, aqui, ó. São esses 3 versículos. É Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Eu até usei cores diferentes porque eu estava testando. Aí ficou uma sombra, só que como aqui atrás tem um devocional, então não chegou a me atrapalhar. Só ficou uma sombrinha no texto, só no finalzinho. Mas aí eu vi, assim, que usando marca-página, marca-texto, não ia funcionar. E como eu falei, eu já estou usando essas 2 cores que são mais clarinhas e que dá para usar nessa Bíblia já de outro jeito. Então, se eu colocasse, ia acabar me confundindo. Aí eu coloquei o marca-página, o washi tape aqui, a fita,
Por que eu coloquei a fitosteco? Porque ela é colorida, porque ela é bem delicada, porque ela não vai danificar a Bíblia nem nada. Aí eu deixei aqui e marquei. Aí deixa eu ver um outro que eu já fiz do outro jeito, ó. Aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 20, 21, 22. Aqui eu já usei direto na lapiseira. Como eu falei, eu circulei os versículos, ó, o número dos versículos, são 3 versículos, e eu passei, ó, embaixo do versículo, eu fiz uma marcação, ó, tá vendo? Fui marcando. Visualmente dá pra ver, só que também fica delicado e não prejudica em nada a página. Eu achei melhor desse jeito. E como tem essa fita, washi tape, e o versículo está circulado, então eu sei que se trata de uma oração. Ó, aqui em Apocalipse eu também coloquei, ó. Aí pra mim fica fácil identificar porque eu já coloquei esses marcadores. Aqui em Apocalipse 21, versículo 4. Aqui eu também marquei e tá nessa página. Aí eu deixei o marcador desse lado, para quando eu for olhar, eu sempre lembrar que tá tudo pro lado de cá. Aí fica mais fácil de eu identificar, não vai gerar confusão para quando eu for procurar. Ó, aqui tem outro, ó. Aí, aqui tá no caso de Jeremias 31, versículo 25. Ó, aqui tá assim, ó, porque satisfaz a alma cansada e sacia toda a alma desfalecida. Aí é bom quando a gente gosta, que tem pessoas que gostam de orar em cima dos textos bíblicos. Eu gosto de fazer isso, às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu sinto como se eu estivesse falando com Deus, como se fosse uma oração. Mas é Deus nos ensinando, nem toda a sua palavra. Mas eu achei interessante fazer desse modo e eu gostei de fazer isso, ainda mais que essa Bíblia tem essa temática de oração. Mas toda a Bíblia você pode basear-se nos textos para orar, para entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para viver, né, segundo que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu vou fazer desse jeito, eu vou ficar fazendo desse jeito, e eu vou encher ela, aí eu vou usar esses versículos que estão destacados aqui para marcar ela, e essa Bíblia aqui também tem textos que são destacados, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui atrás, ela traz assim, palavras de orientação e consolo, para quando você estiver ansioso, impaciente, aí tem alguns versículos, textos bíblicos, preocupado com dinheiro, com medo de testemunhar sua fé em Jesus. Aí tem vários temas. E ela também tem várias outras formas aqui na frente da Bíblia, porque ela tem vários estudos voltados para oração. Mas aí eu primeiro vou destacar esses que estão aqui, que não é na mesma Bíblia, né? E depois eu vou lá e vou destacar o que está aqui atrás, porque aí fica mais fácil para mim. Se eu não conseguir fazer tudo de uma vez, eu sei que está aqui na Bíblia, eu não preciso me preocupar tanto em, vamos dizer, eu não sei onde que vai estar, porque já vai estar ali, fica mais fácil para eu fazer essa associação. E eu vou estar marcando aqui, eu vou gravar um pouquinho, vocês vendo fazendo esse processo, para vocês verem como eu estou fazendo. E fica de dica para vocês. Se vocês quiserem fazer também, façam, né? Pode repetir o processo na casa de vocês, com a fita da cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar uma aba que fique sobressalente, vocês coloquem. Mas eu achei melhor não fazer desse jeito, porque eu acho assim, que tira a portabilidade da Bíblia, e essa Bíblia é tão delicada, eu não queria, sabe, fazer isso nessa, porque eu tenho umas Bíblias aqui que são mais grosseiras, são maiores, ó, deixa eu pegar essa daqui, que são bem grandes e já tem abas e tal, ó, essa Bíblia aqui, ó. Só que eu uso ela, tipo assim, quando eu vou nos lugares, mas eu não uso sempre. E eu já sei que ela é desse jeito. Essa daqui não, essa aqui qualquer lugar eu consigo ler, até, vamos dizer, dentro do carro, quando meu esposo está dirigindo, qualquer lugar eu consigo ler ela, ou eu consigo levar ela na bolsa, e ela tendo essas abas, mas sendo de forma mais discreta, não me atrapalha, sabe? E não tira esse dourado da Bíblia e tal. Essa delicadeza que ela me traz, eu gostei desse jeito dela. Aí por isso que eu achei melhor fazer assim. Aí eu vou continuar aqui. Aí agora eu vou entrar no outro tema que aqui na Bíblia está escrito liberta de cair em tentação, né? No caso você vai orar para que Deus te livre de cair em tentação, né? Aí eu vou estar vendo aqui o versículo, vou procurar na Bíblia e vocês vão ver aí. Aí essa parte eu vou deixar um pouco acelerada para o vídeo não ficar muito longo.
compartilhado ela com vocês, essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Sagrada Mães da Aliança. Eu fiz até... esse vídeo começou em um outro momento, que eu estava preparando ela. E eu já fiz também mostrando ela por dentro, passo a passo. Se vocês não viram, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mostrando ela detalhadamente com todas as coisas que ela vem. E eu estou usando essa Bíblia aqui para ser minha Bíblia de oração. Mas você não precisa dessa Bíblia para fazer a sua Bíblia de oração. Você pode pegar uma Bíblia simples que você tenha na sua casa. Pode ser uma Bíblia Slim, eu tenho essa Bíblia Slim aqui. Essa daqui tem o texto NVI, mas você pode usar com outro texto. Eu também tenho uma outra aqui que é NVT. Essa daqui já tem a letra um pouco maior, mas é meio que numa pegada Slim. Eu também tenho uma Bíblia que é a ACF. Essa daqui já tem a letra maior mesmo, ó, mas também não é tão grande, né? Mas é boa. Também dá para transformar desse estilo, assim, a sua Bíblia de oração. Só que eu quis pegar essa daqui que eu mostrei para vocês, porque ela tem temas de oração e, ao mesmo tempo, ela tem um textuário. Eu gosto muito do textuário. E ela tem a letra super grande. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha o tamanho da letra. É bem grande a letra. Ela tem o textuário. E no outro vídeo eu expliquei o porquê que eu gosto tanto do textuário. E eu falei um pouco, né? Na verdade, eu não expliquei. E ela tem 365 devocionais para você orar, te levar a orar pela sua vida espiritual, mas principalmente pela vida dos seus filhos. Orar e interceder pelos seus filhos. Porque essa Bíblia aqui, ela tem um tema, né? Mães da Aliança. Podia ser o tema Mães que Oram, mas eles escolheram esse tema. E ela tem os estudos aqui no começo da Bíblia, tudo voltado para a oração. Te ensinando a orar, ensinando na Bíblia como é usado esse tema oração, como a Bíblia toda é voltada para esse sentido. Deixa eu começar aqui, ó. Aqui no comecinho tem uma abertura, e logo na sequência começa, ó. Mães que se destacam na Bíblia por meio desse tema de oração. Aí eles escolhem algumas mães e para falar sobre elas, mas aí começa aprendendo a orar, ó, um estudo das grandes orações da Bíblia. Não são muitos estudos, mas cada estudo foi bem explorado. Tem Abraão, tem José, Jacó, tem Ezequias e tem o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, depois de Jesus Cristo finaliza esses estudos grandes, mas depois vem estudos menores, que seriam estudos temáticos. Ó, deixa eu voltar aqui, que eu dei um pulo aqui. Aí tem esses estudos temáticos, tudo voltado para a oração, ó. Estudos temáticos referentes à oração. Aí tem alguns temas aqui que são explorados, voltados para uma mulher com uma vida de oração, orando pelos seus filhos, tudo usando a própria palavra de Deus. E a Bíblia em si, né, ela é repleta de oração, onde você lê, você esbarra com a oração. E tem textos que são oração que não evidencia que seja oração, que não está assim, na cara que são oração. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês, lá no livro de Gênesis, quando Abraão ele é visitado pelo Senhor, né? Vai o Senhor visitar Abraão e mais 2 anjos. Eles vão em 3, né? E eles conversam com Abraão. Ó, deixa eu achar aqui o texto. Aqui em Gênesis capítulo 18, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Aí a gente começa aqui o texto, ó. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Aí esses homens aqui são o Senhor, né? Só que ele veio acompanhado de 2 anjos. E a gente vê aqui o texto, aqui no versículo 22 do capítulo 18 ainda, fala assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, que seriam os 2 anjos do Senhor. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. O Senhor continuou com Abraão, né? Um dos 3 ficou ali e ele era o Senhor.
E eles têm uma conversa. Eles conversam, aí está aqui, ó. E aproximando-se a ele disse: destruiria o justo com o ímpio? Aí Abraão começa conversando com o Senhor e falando: se houverem 50 justos, você vai destruir todo Sodoma e Gomorra? Aí eles vão conversando e Abraão vai tipo como se ele tivesse, sabe, tipo assim, e se tiver 30? E se tiver 20? Ele só vai caindo, porque ele sabe que é possível que tenha um. É possível, assim, é muito difícil que tenham até 50 justos, né, em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que estava muito corrompida. As pessoas que viviam lá tinham se perdido. E o único que tinha lá que era justo, aos olhos de Deus, era Ló, que era o sobrinho de Abraão, era o único ainda que estava se mantendo. O restante das pessoas tudo tinha se perdido, até a própria família de Ló tinha se perdido. Só que por misericórdia e por amor, Deus estende a misericórdia à família de Ló. Só que da família dele, os únicos que se salvam são as duas filhas dele. E a gente sabe o que acontece na sequência, né? Depois. É um ato triste, mas que tem continuação na história. Tem um porquê de tudo aquilo também. Mas a gente vê que só Ló era visto aos olhos de Deus como digno de ser salvo daquela destruição. E esse diálogo aqui que Abraão tem com o Senhor, isso aqui é uma oração. Ele está intercedendo por Sodoma e Gomorra, ele está intercedendo pelos possíveis justos que possam existir em Sodoma e Gomorra. É uma oração de intercessão. Aí a gente lê esse texto e acha assim, isso daqui é uma oração? É uma oração. E às vezes a gente acha que para orar, ó, tá bem aqui, ó. Às vezes a gente acha que para orar a gente tem que fazer todo daquele jeito, sabe? Usar as palavras certas, dobrar o joelho e tal, e orar e fazer toda aquela dinâmica de seguir uma sequência. Primeiro eu vou orar por isso, depois eu vou orar por isso, agora eu vou começar a pedir e tal, entendeu? Ele estava aqui conversando, estava tendo um diálogo com o Senhor e isso foi visto como uma oração, sabe? Às vezes a gente está passando por momentos de aflição e a gente não consegue parar para orar de um jeito, vamos dizer, tradicional. Mas a gente conversa com Deus, a gente meio que está desabafando, a gente está falando com o Senhor. E às vezes a gente nem fala muito, a gente fala um pouco, pensa outras coisas, mas tudo entregando aos pés do Senhor. Tudo assim, sabe, com aquele pensamento voltado para o Senhor. O Senhor recebe aquilo como uma oração, o Senhor, ele entende que é o nosso jeito de orar ao Senhor. O importante é a gente estar depositando tudo aquilo ali aos pés do Senhor. E depositar aos pés do Senhor não é necessariamente se ajoelhar, é se ajoelhar em espírito, se ajoelhar com o seu coração, se humilhar, reconhecer que aquilo que você precisa só pode vir por meio do Senhor, por meio do Senhor permitir, né? Eu achei isso muito interessante, queria compartilhar com vocês. E aqui na Bíblia, como é que ficou demarcado, eu usei as marcaçõezinhas, eu mostrei aí para vocês já, olhando de pertinho como ficou. Ó, deixa eu mostrar algum aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica uma marcaçãozinha. Ficou bem sutil, mas dá para ver uma coloraçãozinha, tá vendo? E as marcações que estão inteiras são outros motivos. Ó, por exemplo, aqui no começo da Bíblia, tem vários estudos. Então, para eu saber onde começou o Antigo Testamento, aí tem essa marcação, que começa aqui, fica fácil de eu identificar, porque tem os estudos aqui no começo. E tem outras marcações, ó, por exemplo, aqui tem quando começa a história dos reis na Bíblia, e eu também marquei aqui, porque aqui também está marcando para mim a oração de Ana. Aí eu fiz 2 em 1, só que eu usei uma marcação inteira. E eu marquei o livro de Salmos com esse de marcação de oração mesmo, porque todo o livro de Salmos é uma oração, né? Falar a verdade, eu acho que não tem um salmo que você não pode entender como uma oração. Seja um desabafo, seja uma oração assim, que você está angustiado, seja uma oração de louvor e honra ao Senhor, seja uma oração assim, sabe, que quando o salmista, em muitos momentos ele orou pedindo que Deus destruísse os seus inimigos e que Deus cuidasse dos justos, sabe? É uma forma de conversar com Deus e de orar, né? E todo salmo você pode encarar como cada salmo sendo uma oração. E muitos louvores são tirados dos salmos, né? E os louvores,
em muitos momentos são orações ao Senhor, né? Você entregar ao Senhor. E você pode fazer isso em forma de louvor, mas se você parar para pensar, aquele louvor ele dá uma bela oração. Entregue ao Senhor, né? Eu queria mostrar para vocês como ficou as marcações. Eu gostei bastante. Eu poderia usar um marcador sobressalente, só que, igual eu tô com a minha Bíblia aqui, eu tô com outra Bíblia aqui na minha frente. Ó, tá vendo? Só que isso daqui é marcação do texto da Bíblia, tipo, onde está Gênesis, Êxodo, Número, cada livro. E tem outras marcações que eu fui fazendo, ó. Aqui é marcações temáticas. Temáticas não, é de tipo os livros históricos, os livros poéticos, outras marcações que eu fui fazendo, mas não tem uma marcação assim propriamente de oração ou de algum tema específico. Ó, aqui o Novo Testamento tem duas marcações. Tem aqui a abazinha e tem essa tira rosa, que me ajuda a achar com mais facilidade. No Antigo Testamento tem também, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, mas no Antigo Testamento eu só botei só para combinar mesmo, porque no Antigo não tinha tanta necessidade de ter colocado. E até porque a folha aqui atrás é toda azul, ó. Eu botei azul meio verde, né? Enfim, eu quis fazer desse jeito e porque quando você pega uma Bíblia que ela é mais pequenininha, mais portátil, se você encher de abas, ela pode ficar um pouco ruim de você procurar os textos, porque a minha intenção não é só ler as orações nessa Bíblia, é ler o próprio texto bíblico mesmo. E essas marcações não me impedem de folhear a Bíblia, de procurar os textos que eu quero, de pesquisar, sabe? E aí eu consigo usar essa Bíblia na igreja, qualquer lugar que eu tiver. Esses dias eu saí, eu fui levar meu filho no médico, meu filho mais novo, e eu levei essa Bíblia na minha bolsa e eu consegui ler a Bíblia lá onde eu estava e vamos dizer, eu não fiquei preocupada de amassar as abas dentro da bolsa porque não tem abas sobressalentes, sabe? Então isso fica bem prático. Ou uma Bíblia dessas aqui que eu mostrei para vocês, que ela é mais fina ainda. Essa daqui ela é um pouco grossa ainda, mas imagine essa daqui que é bem fininha. Ó, essa daqui é bem fininha. Ficar cheio de abas vai atrapalhar até de procurar o texto, sabe? Ainda mais se forem abas que não refere aonde começa o livro de João, onde começa o livro de Lucas. Aí fica mais difícil para procurar o texto, por isso que eu quis fazer desse jeito. Tem aí no YouTube várias moças e servas do Senhor que fazem Bíblia de oração e colocam um monte de aba sobressalente. Muitas americanas fazem isso, fica muito bonito. Eu fico olhando assim, tem umas até que tem umas Bíblias pequenininhas. Eu não tenho, eu acho, uma Bíblia do tamanho delas, assim, bem pequenininha. Eu tenho uma aqui, mas não tem esse intuito, ó. É tipo desse tamanho aqui, com capa de couro e cheia de abas, assim, fica até bonito de ver. Só que eu acho, assim, que fica um pouco tira um pouco a sua liberdade de estar usando aquela Bíblia no dia a dia e tal, na igreja e tudo mais. Por isso que eu quis fazer desse jeito, porque eu tenho, graças a Deus, algumas Bíblias aqui à minha disposição, algumas muitas, mas tem gente que não tem essa opção. Então, você tendo uma única Bíblia, aí como você vai transformar ela na sua Bíblia de oração ou com versículos destacados para oração, sem você tirar a praticidade de estar utilizando ela. Por isso que eu quis fazer desse jeito. E vamos dizer que essa Bíblia aqui tivesse abas de Bíblia, que eu já tivesse colocado. Também dá para usar desse jeito, porque aí quando eu encontrasse a marcação específica que eu fiz com a fita washi tape, eu saberia que nessa página tem uma oração, porque eu fiz essa marcação específica. Aí por isso que eu quis fazer desse jeito. Deixa eu só olhar aqui mais uma oração para vocês. A oração de Ana mesmo, aqui no livro de 1 Samuel. A gente vê que Ana, quando ela orou ao Senhor, ela estava chorando, né? Ela estava... Tudo que ela estava dizendo a Deus estava internamente sendo dito. Ela estava chorando. E ela chorava tanto que o profeta Eli... Acho que é sacerdote, né? O sacerdote Eli, quando ele viu, ele achou que ela estava embriagada. Que ela estava assim, sabe, chorando, balbuciando. E ele achou que ela estava embriagada ali diante do momento ali do Senhor. E ele até repreendeu ela, só que ela disse que não, que ela estava angustiada de coração.
E ela chegou a orar, ela chegou a fazer ela fez uma aliança com o Senhor, ela fez um compromisso com o Senhor. Só que aquele momento ali, ela estava se rasgando aos pés do Senhor, sabe? Eu acho que ela não estava procurando as palavras certas para usar naquele momento. Ela só estava dizendo o que estava em seu coração. E uma observação que eu queria fazer: Deus sabia de todo o sofrimento dela, desde o início, desde antes dela começar a sofrer, né? Só que Deus esperou ela entregar tudo aos pés do Senhor, para que ela entendesse que tudo que vem é do Senhor, tudo que veio de bênção na vida dela foi o Senhor que trouxe para ela, né? E ela entregou e se derramou aos pés do Senhor. E Samuel, ele era importante para o projeto de Deus na vida de todos nós, né? Falar a verdade. Mas foi importante também que Ana entendesse que a bênção que ela tanto queria, que ela tanto esperava, vinha unicamente do Senhor, não vinha das habilidades dela ou da capacidade dela de, sabe, isso daqui foi mérito meu. Não, foi porque o Senhor permitiu, porque o Senhor me concedeu essa bênção. E ela compreendeu isso, e ela entregou Samuel ao Senhor, ela dedicou Samuel ao Senhor. E Samuel foi um grande homem de Deus, né? Um grande servo do Senhor. Eu acho que assim, ele foi, ao mesmo tempo que foi sacerdote, foi profeta, foi juiz, ele não foi ungido como rei, mas ele, em muitos momentos, foi usado como um rei diante do povo, né, debaixo da direção do Senhor. Ele foi um homem assim que você não tinha o que falar dele, e ele tinha, vamos dizer, mil e uma habilidades, né? Que era tudo em prol do Senhor, e tudo isso em tudo isso ele não se engrandecia em nada. Ele reconhecia e se humilhava, que era tudo Deus, né? Você vê que foi um homem realmente abençoado do Senhor. E a Ana, quando ela estava ali orando, entregando todas as suas necessidades aos pés do Senhor, Deus ouviu as orações dessa mulher, né? E Deus usou até o sacerdote Eli para confirmar, né? Aí aqui no versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 1, fala assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Achei a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, ela recebeu aquela palavra ali, ela recebeu a vitória dela, e ela confiou no Senhor. E a partir daquele momento ela não ficou mais tão angustiada. Ela sabia que Deus ia dar a vitória a ela e que Deus estava cuidando da causa dela. E isso foi suficiente para ela ficar em paz, com seu coração em paz. E realmente Deus deu a vitória a ela. E depois que ela teve o Samuel, ela ainda teve mais filhos. Aqui no capítulo 2, do versículo 21, fala assim: Abençoou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela teve ainda mais filhos ainda. O Senhor abençoou ela ao ponto que ela não era mais estéril, né? Ela se tornou realmente, não foi assim um único filho que ela teve, que já seria uma bênção, mas ela ainda conseguiu ter mais filhos e filhas também, né? E ela foi uma mulher agradecida diante do Senhor. E é mais uma lição que a gente tem disso, né? Quando a gente ora, quando a gente entrega as nossas necessidades aos pés do Senhor, a gente tem que confiar nele. A gente já entregou aos pés do Senhor. É claro que a gente, como humano, a gente fica com aquela angústia no coração, a gente fica apreensiva. Mas a gente tem que pensar: eu não depositei já todas as minhas necessidades aos pés do Senhor? E eu tenho que confiar que vai ficar tudo bem. Mesmo que não aconteça como eu gostaria ou exatamente como eu quero, porque acontece como o Senhor quer. Mas eu tenho que ter em mente que Deus está cuidando da minha causa. Deus está na frente de tudo isso. Então eu não preciso mais ficar angustiada como eu estava antes. Senão, aonde está a minha confiança no Senhor, né? E a gente deve confiar no Senhor. E se a gente tem dificuldade de confiar plenamente no Senhor, que a gente peça ajuda a Ele, né? Tem até uma passagem lá no Novo Testamento que Jesus chega, né, para um pai que tem um filho que está endemoniado, e os discípulos tentam expulsar o demônio e eles não conseguem.
Aí Jesus fala, pequena fé de vocês, né? Que eles tinham uma fé pequena para agir naquele momento ali. Jesus chega para o pai e fala assim: você acredita que o seu filho será liberto? Aí o pai dele fala assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu quero acreditar, mas eu não sei se eu acredito o suficiente, porque ele estava, sabe, com o coração tão apertadinho, preocupado com o filho dele, que ele viu o sofrimento do filho dele durante tanto tempo, que ele estava com medo de não crer o suficiente, porque ele estava muito apreensivo, mas ele queria crer o suficiente. E ele pediu para que Jesus ajudasse ele na incredulidade dele. E Jesus viu aquilo como uma sinceridade muito grande, né? Jesus viu assim, olha só, esse homem aqui, ele pode até, pela sua preocupação, pela sua, como eu falei, por estar tão apreensivo, pode até ficar muito preocupado, ficar, sabe, naquela coisa, eu creio que o Senhor vai cuidar dos meus filhos, mas você fica com aquela preocupação, com aquela, sabe, com aquele coração apertado, mas por você reconhecer isso e pedir a Deus para que te ajude na sua incredulidade, Deus age ainda mais na sua vida, né? E Deus te mostra, você não precisa ficar desse jeito, eu estou no controle, eu estou fazendo todas as coisas, né? Tudo que é necessário fazer, eu estou fazendo. E a gente deve confiar no Senhor, né? Como Ana confiou, como Abraão, né? Teve a ousadia de interceder por um povo que não merecia, mas ele foi lá e falou diante de Deus e conversou com Deus para interceder, né? É claro que ele estava focando nos justos, mas ele estava naquele momento ele intercedendo, né? Por outros. Ele não pediu por ele pediu pelos outros, né? E como esse pai também lá no Novo Testamento, que ele queria acreditar, mas ele estava tão apreensivo e preocupado com seu filho que ele temeu por não crer o suficiente, mas mesmo assim ele entregou as necessidades deles aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente venha ter isso em mente. E eu vou estar usando essa Bíblia com esse intuito, vou estar mostrando aí no canal com vocês temas de oração, e eu vou tentar fazer alguns estudos com vocês em outro vídeo, esse vídeo já está muito grande. E eu vou trazer outros assuntos para vocês também, referentes à tradução, a tradução da Bíblia. Eu quero falar com vocês sobre o livro de João, naquele capítulo 5, versículo 3 e 4, quando fala sobre o anjo desceu sobre as águas e agitou as águas. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo. Eu não sou uma especialista em todas essas áreas, mas o que eu leio, o que eu observo, o que eu aprendo por meio dos estudos bíblicos, de bíblias de estudo e tudo mais, e de ver pregações, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, mas vai ser em outro vídeo. E as versões bíblicas vão nos ajudar nisso, porque cada versão coloca de um jeito. E o porquê que isso acontece, sabe? Todas elas têm um ponto diferente. E eu queria falar com vocês sobre isso. Só que eu vou botar em outro vídeo, porque esse aqui já está muito grande. E a gente vai conversando sobre outros assuntos, outras coisas que eu quero trazer também referente aos estudos que eu estou colocando nessa minha Bíblia aqui. E em outro momento a gente fala sobre tudo isso, tá bom, gente? Coloca aí nos comentários o que vocês querem saber mais, alguma dúvida que vocês tenham. E se vocês querem que eu traga algum tema de oração nessa Bíblia, eu tenho outra Bíblia aqui também que ajuda a gente a orar também, que é a Bíblia Campo de Batalha da Mente, que também traz orações que te levam a orar e entregar as suas necessidades aos pés do Senhor também. Então, gente, é isso. Fique com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e compartilha, se inscreve no canal. E no mais, eu volto no outro vídeo. Fique com Deus e até a próxima.